Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então nossa aula de matemática, que é 21 e 2. Na aula de hoje, então, pessoal, a gente vai estar começando a estudar então as razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Vamos estar retomando aí os conceitos de resolver problemas envolvendo as razões então do seno, cosseno e tangente. Então, eu vou começar a aula fazendo a explicação aí do conteúdo e depois, da metade da aula em diante, a gente vai praticar um pouquinho dos exercícios na lista da aula, né, que eu postei lá no Cigar, e também recomendei algumas atividades para a próxima semana lá no Kanakai. Tudo bem? Vou desligar minha câmera aqui, que daí fica grande a tela para vocês. Beleza. Então, pessoal, a gente vai retomar alguns conceitos, né, da trigonometria, que quando eu tenho um triângulo retângulo, né? O que é um triângulo retângulo, né? É um triângulo que tem um ângulo reto, que tem um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo retângulo, nós temos alguns elementos a partir de um ângulo determinado. Então, se eu olhar em relação a este ângulo A, né, eu estou olhando para este ângulo A, então, a medida que está na frente dele, que está na frente, o oposto, né? Então, eu chamo de cateto oposto ao ângulo A. A medida do lado que está do lado do ângulo é o adjacente. E o que está na frente do ângulo reto, né? A hipotenusa. Então, nós temos sempre a medida do cateto oposto, cateto adjacente e ainda hipotenusa. Podemos representar pela letra H. E aí, quando eu começo a fazer a divisão dessas razões, né? Por exemplo, o oposto, a medida deste comprimento oposto pela essa medida da hipotenusa, esta razão chama-se seno do ângulo A. Quando eu divido o cateto adjacente pela medida da hipotenusa, essa razão chama-se cosseno do ângulo A. E quando eu divido a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente, então eu tenho uma tangente. Então são essas três razões trigonométricas que a gente vai estar estudando, recapitulando na aula de hoje, né? E eu posso aplicar elas sempre que eu tiver um triângulo retângulo, né? Então, lembrar disso, que as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, são válidas apenas para quando você tem um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Tudo bem até aqui? Sim, Se tiver dúvidas, pessoal, vocês vão perguntando, tá? Pode interromper. Então, existe uma tabelinha de valores que é muito utilizada quando a gente estuda trigonometria, né? Que são as razões dos ângulos notáveis, né? Que é o ângulo do 30, 45 e 60. São os ângulos bastante utilizados aí em todo o estudo da trigonometria. E aí eu tenho aí os valores do seno, cosseno e tangente, que são dados, então, por essa tabela. Antes de eu falar dos valores, a gente vai entender um pouquinho de onde que eles surgem, né? E confeccionar, construir essa tabelinha junto, né? Então, se eu partir de um triângulo equilátero, né? Então, o que que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais. Então, esse medido aqui é L, essa medida também é L, e essa medida inteira também é L. Então, em todo triângulo, né, a soma das medidas dos ângulos internos, né, tem que dar 180 graus. Então, se eu pegar esse triângulo interno aqui e eu dividir ele por 3, o 180, cada ângulo interno é 60 graus. Mas eu estou interessado de olhar apenas um lado desse triângulo, né? Vamos pegar só a metade dele. Então, se eu olhar para esta metade aqui que estou marcando em vermelho, eu posso trabalhar com as medidas, criar, na verdade, um triângulo retângulo, que tem um ângulo aqui de 90 graus.
Um ângulo eu já sei que vai ser 60, e esse outro aqui eu dividi por 2, então era todo 60, vai dar 30 aqui e 30 aqui. Então, com esse triângulo retângulo, eu consigo descobrir as medidas, né? Se eu olhar primeiro em relação aos 30 graus, a medida do seno de 30, a medida do cosseno de 30 e a medida da tangente de 30. Então, nós vamos olhar primeiro o que está escrito aqui, o seno de 30. O que é a medida do seno de 30? A medida do seno de 30 é a medida do cateto oposto, CO, dividido pela hipotenusa, H. Então, a medida do cateto oposto é L dividido por 2. Está aqui no desenho. L sobre 2. Tudo sobre a medida da hipotenusa. A medida da hipotenusa é L. Então, eu tenho uma divisão aqui de fração. L dividido por 2 dividido por L. Para resolver uma divisão de fração, a gente copia a primeira, então L sobre 2, vezes o inverso da segunda. Então, debaixo desse L tem 1, então vai ficar 1 sobre L. Agora, L com L eu posso cancelar, eu simplifico, e vai sobrar para mim 1 meio. Então, isso eu mostrei para vocês que o seno de 30 graus é exatamente 1 sobre 2, ou 1 meio. Agora, vamos olhar para o cosseno. Então, o cosseno de 30 graus, eu vou encontrar fazendo qual razão? O cateto adjacente pela hipotenusa. Então, no lugar do cateto adjacente, eu poderia colocar a medida da altura, né? E a altura, em vez de eu botar H aqui, eu quero escrever a altura em relação à medida dos lados. Então, a altura de um triângulo equilátero sempre é dada por esta fórmula aqui do canto, ó. L raiz de 3 sobre 2. Então, vou colocar aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2. Sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é L. Então, eu tenho uma divisão de fração. Eu copio a primeira, inverto a segunda. Quando eu faço essa inversão, eu cancelo os L e vai sobrar a raiz de 3 por 1, que dá raiz de 3, embaixo 2. Ou seja, o cosseno de 30 graus é equivalente à raiz de 3 sobre 2. E por último, nós temos o valor da tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus é a medida do cateto oposto, CO, né, que está na frente, pelo cateto adjacente, CA. O oposto é L sobre 2, o adjacente é a altura. A gente vai usar essa informação aqui dada, L raiz de 3 sobre 2. Resolvendo uma divisão de fração, eu copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O 2 vem para cima, o L raiz de 3 para baixo. Com isso, eu cancelo o L. Eu tenho um 2 aqui que eu posso cortar e vai sobrar 1 sobre raiz de 3. Quando eu tenho uma raiz quadrada embaixo, é bom na trigonometria não deixar essa raiz embaixo. Então, eu posso fazer um processo de racionalização de denominadores, né? Multiplicar por uma raiz quadrada de 3 em cima e embaixo. Então, em cima fica a raiz de 3 e embaixo, raiz de 3 por raiz de 3, uma raiz quadrada de 9, né? Então, toda raiz quadrada de 9 é 3. Ou quando eu multiplico duas raízes iguais, é o resultado do que está dentro, né? Então, aqui eu tenho, então, o valor da tangente de 30 graus. Então, fazendo toda essa análise a partir dos 30 graus, eu consigo descobrir os valores do seno, cosseno e tangente. Então, esta é uma maneira de enxergar da onde que vem aqueles valores que estão tabelados aqui para os 30 graus, ó. O seno, o cosseno e a tangente, a partir de um triângulo equilátero. Outra maneira da gente resolver problemas de trigonometria depois é usando a calculadora, né? Então, se eu tenho a minha calculadora tem que cuidar que quando a gente está falando de graus, né? A gente vai trabalhar na trigonometria tudo com graus nesse momento. Então, quando você está trabalhando com graus, a calculadora tem que estar configurada como DEG, tá? Então, depois, na hora de vocês usar a calculadora, tem que lembrar que a calculadora tem que estar em DEG, que representa graus. Se ela estiver em RAD,
Então, é radianos. Aí não vai fechar as medidas dos ângulos, tá? Você vai enxergar na calculadora em cima. Quem tem a calculadora dessa que tem a expressão, bem em cima tem que ter um Dzinho. Mais para o lado direito da calculadora, tá? Mas depois, na hora de usar, eu posso recapitular isso sem problema. Que seria uma outra forma da gente usar essas medidas, né? Se você digitasse na calculadora seno de 30 igual e encontrar então 0,5. Cosseno de 30, deixa eu ver aqui, cosseno de 30 daria aproximadamente 0,86, que é o equivalente à raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 também daria para fazer, então, tangente de 30 na calculadora, 0,57, que seria, então, raiz de 3 sobre 3. Pessoal, até aqui, para enxergar essas razões aí, 1 meio, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui é mais uma demonstração como que a gente chega nos ângulos, né? Nos exercícios vocês não vão precisar fazer essas demonstrações. São os exemplos mais práticos daí que a gente vai usar. Podemos seguir? Sim. Então seguimos, tá? Vamos dar uma olhada aqui, olha, para 60 graus. Então, quando eu vou trabalhar o ângulo de 60, você vai olhar aqui debaixo, ó. Então, olhando para o ângulo de 60, se eu pegar o seno, é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, oposto é a altura. Logo, a altura eu vou usar L raiz de 3 sobre 2, que está aqui em cima. A hipotenusa é o próprio L. Copia a primeira, inverte a segunda, simplifica, vai ficar bem parecido com o que a gente fez antes. Então, eu vou ter raiz de 3 sobre 2, que é a medida do seno de 60. Quando eu pego o cosseno de 60 graus, eu vou olhar para a medida do cateto adjacente, CA, pela hipotenusa. Então, o adjacente, L sobre 2. Hipotenusa, L. Copia a primeira, inverte a segunda, 1 meio. É o cosseno de 60 graus. E por último, a tangente de 60 é o cateto oposto pela medida da hipotenusa. Então, o oposto é a altura, que equivale à altura do equilátero, né? L raiz de 3 sobre 2, sobre o adjacente, que é L sobre 2. Divisão de fração, copia a primeira, inverte a segunda, simplifica o L, simplifica o 2, e encontrei que então a tangente de 60 graus equivale a uma raiz quadrada de 3. Então, essa é uma demonstração como que a gente chega nos ângulos notáveis, tanto do 30 e do 60, né, a partir de um triângulo equilátero. Quando eu vou olhar para a medida do outro ângulo notável, que é o de 45, eu posso pegar a partir de um quadrado. Então, a partir de um quadrado, eu divido ele ao meio. Então, eu sei que aqui vai medir 45 e aqui 45, né? Pense que isso aqui é a projeção de um quadrado, né? Eu sei que um quadrado ele tem um ângulo aqui de 90 graus, né? Então, quando eu pego um ângulo de 90 graus, divido por 2, então eu tenho 45 e 45. Eu também sei que toda a diagonal de um quadrado vale o lado raiz quadrada de 2. Da onde que sai essa fórmula aqui? A partir do teorema de Pitágoras. Você pode encontrar isso aqui também a partir das fórmulas da geometria, né? Então, vale lado raiz de 2. O que é importante a gente revisar aqui, ó? O que é o seno? O seno é o cateto oposto, L, sobre a hipotenusa, L raiz de 2. Então, eu posso simplificar esse L, corrige aqui que aqui vale 1. Então, 1 sobre raiz de 2, quando você faz o processo de repetir a raiz em cima e repetir embaixo, eu tenho raiz de 2 sobre 2. Quando eu calculo o cosseno, eu vou pegar o cateto adjacente. Então, o adjacente está aqui no lado, sobre a hipotenusa, mesma coisa. E a tangente é o oposto pelo adjacente, então L por L, 1. Então, com isso, a gente recapitula, né, ou vê da onde que saem os valores da tabelinha, né? O que vocês vão fazer de termos práticos para resolver o problema? Quando o problema disser
para usar o valor da tabela ou dar um valor numérico, aí você usa o valor numérico. Né? Se ele não falar nada, pode escolher fazer o valor usando a tabelinha, né? Ou ainda tirando os valores na calculadora. O bom para fechar certinho a resposta é cuidar conforme está no enunciado da questão. Se a questão diz que é para usar a tabela, então usa a tabela que deve dar certinho. Se a questão deixa aberta, aí você pode escolher. E aí só tem que cuidar que na hora de conferir a resposta pode dar algumas casas diferentes, né? Mas é bom sempre ver que conforme está na questão, vai estar geralmente orientando. Vamos ver um exemplo, que daí fica mais fácil de entender, né? O exemplo 1 diz o seguinte, ó, um avião levanta voo em B e sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. A que altura estará e qual a distância percorrida para alcançar, quando alcançar a vertical que passa por uma igreja? Então ali tem o desenho, ó, tem um avião, está levantando voo, eu quero saber a que altura estará o avião, então a medida do x, né? Que passa por uma igreja situada a 2 quilômetros. Então, 2 quilômetros, vamos transformar aqui o problema em metros, 2.000 metros. Então, qual é a altura que o avião vai estar aqui em cima e qual que é a distância percorrida? Então, vamos chamar de y. Então, a partir desse triângulo retângulo que forma aqui, ó, eu posso tirar algumas informações. A partir desse ângulo de 15 graus, a medida do x em relação aos 15. É qual a medida que eu falei para vocês, olhando nos desenhos? Cateto oposto, né, que é CO, cateto adjacente, que é CA, ou hipotenusa, é o X, a partir dos 15 graus. Digita para mim no chat para nós ver o que vocês estão pensando. CO, CA ou H? Em relação aos 15 graus, quem é o X? Cateto oposto, muito bem. Ó, a Camila botou hipotenusa. Cateto oposto, Camila, o X, CO. Aonde que vai estar a hipotenusa? A hipotenusa sempre vai estar em relação ao ângulo reto, ó. O ângulo reto, o ângulo de 90 graus, está nesse cantinho. Então, a medida do y aqui vai ser a nossa hipotenusa. E o que sobrou para os 2.000? Para os 2.000 sobrou o cateto adjacente, CA. Agora nós vamos tentar descobrir primeiro o x. Se eu pegar o x com os 2.000, eu tenho o oposto oposto pelo adjacente. Então eu posso aplicar uma tangente que está aqui nessa equação, ó. Então a tangente de 15 graus é a medida do cateto oposto, x, dividido por 2.000, que é o cateto adjacente. Quem é a tangente de 15 graus? Então, não foi dado. Consulte uma tabela trigonométrica se necessário. Está escrito lá em cima. Então, vamos tirar a tangente de 15 na calculadora. Pegue a calculadora de vocês, vamos testar isso. Liga a calculadora. Né? Quem tem a calculadora que tem a expressão, vai digitar tangente 15 igual. E deve ter encontrado o valor 0,2679. Ou digita para mim ali no chat qual é o valor que vocês encontraram na calculadora. Professor, não estou na calculadora agora, posso usar o celular? Pode, fazer a conta no celular. Dá para usar a calculadora do computador também. Mas é importante saber tirar os valores. Então digita lá, tangente 15 igual. Quem tem aquela calculadora que não aparece a expressão, tem que fazer o processo contrário. Tem que digitar 15 e apertar tangente. Encontrar o ângulo? A medida? Quanto que vocês encontrarem, colocam para mim.
0,2679, muito bem, 0,267, isso aí. Alguém não conseguiu? Ó, vários estão colocando, muito bem. Muito bem. Então, agora o que que eu vou fazer com esta medida? Ó? O 0,27 aqui foi feito um arredondamento para a terceira casa decimal, ó. 0,267, então foi arredondado com duas casas decimais, tá? Ah, isso aqui, às vezes em quando, dá para fazer quando a gente quer um cálculo aproximado. Interessante, às vezes, é usar todas as casas, daí a gente encontra sempre uma resposta mais certinha, tá? Mas dá para fazer esse arredondamento. Então, se eu arredondar para 0,27 e eu multiplicar com os 2.000, eu vou achar aproximadamente um x de 540. Peguem esse valor que vocês têm na calculadora, só para a gente ver quanto que daria a diferença, ó, e vamos multiplicar por 2.000 todos os valores que está na calculadora, porque ele pega bastante, né? 535, a Fernanda colocou, 535 com 89, muito bem. Então, x também pode ser, né, se eu usar todas as casas, 535 com 89. 89, 8, 89, depois tem um 8, né? Ia para quase 90 se eu fosse arredondar, né? Mas olha que 535 para 540 já muda 5 unidades, né? 5 metros, né? Esse problema aí da distância aí do avião. É claro que quando a gente está falando, né, de medidas assim, né? Por exemplo, um avião em relação à altura de uma igreja, né? 5 metros talvez pareça um pouco insignificante, né? Mas quando a gente trabalha com algumas medidas mais pequenas, né? Então, por exemplo, vocês vão fazer algumas projeções e precisa uma questão mais exata, use todas essas casas decimais, né? Eu sempre oriento, né, que vocês estão usando a calculadora, né? Então dá para usar todas as casas decimais e aí sempre vai achar uma resposta mais certa possível, né? Mais verdadeira. Vamos para o y. O y é a distância percorrida. Então, se eu olhar para o y, para mim achar o y é hipotenusa, né? Então, eu poderia usar tanto o cosseno quanto o seno agora, se eu usasse esse valor. Então, vamos usar aqui o cosseno. Então, foi usado o cosseno de 15, é o cateto adjacente, que mede 2.000, pela hipotenusa y. Então, eu vou calcular o cosseno de 15, pega a calculadora, digita lá, ó, cosseno de 15, 0,9659, confirma para mim. Viu, professor? Fala, Rafael. Quando já possui as medidas de dois catetos, pode usar aquela outra fórmula de A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? Pode Ou usar, hipotenusa ao quadrado? pode usar Pitágoras. No momento, por exemplo, agora tu está dizendo assim, eu já descobri um lado que é 535, por exemplo, né? E o outro é 2.000. Aí tu pode usar Pitágoras. Positivo. Isso. E aí, o legal é que se você usar todas as casas decimais, isso que é bem importante falar até, Rafael, se a gente usa todas as casas aqui da calculadora, se fizer Pitágoras ou se fizer as razões, vai dar o mesmo valor. Agora, quando a gente faz arredondamento, aí não fecha bem certinho, dá uma variação. Tá? Agora, o que que eu tenho que fazer? Multiplicar o y pelo 0,97 igual a 2.000, ou seja, o 0,97, ó, se eu digitar aqui, ó, digitar maior aqui para vocês enxergar, ó, eu teria assim aproximado, né, o 0,97, vamos usar todas as casas para nós entender, tá? Y é igual a 2.000, né? Então, o Y vai ser igual aos 2.000 dividido pelo 0,97 alguma coisa, né? Então, se eu dividir 2.000, dava para digitar todo esse valor ou digitar de novo o cosseno de 15.
A gente encontraria 2070, ó, a Fernanda colocou lá, ó, 2070 com 55, usando todas as casas. Obrigado, Fernanda. Então, 1000y daria igual a 2070 com 55. Então já fica até uma dica, né? Vocês vão olhar minha resposta lá e dizer, professor, ficou, não bateu a minha resposta. Aí tem que pensar, se a gente usou todas as casas decimais, correto. Pode usar, não tem problema. Se o exercício disse, use uma simplificação. Aí se tu quiser usar a simplificação para fechar a resposta, seria o ideal, né? Mas é claro que em termos práticos e via para vocês depois aplicar isso aqui nas próximas disciplinas, o bom é sempre usar todas as casas decimais para ter a melhor resposta possível. Agora, é claro, se o professor pedir, use só 2 casas, que já vai ser significativo, né? Não precisa ter tanta precisão, aí você pode fazer seguindo a orientação do teu professor. Então, 2070. Tranquilo, exemplo 1, pessoal? Dúvidas, perguntas? Professor, ali no CAN, se tiver exercício desses, quantas casas dá depois da vírgula? Eu recomendei. Aí no CAN, nós temos que testar, mas me parece que vocês não têm que usar todos os valores do seno inteiro, que nem eu estou fazendo aqui. Use todas as casas e daí vai ter que ver o que ele pede na pergunta. Por exemplo, assim, se usa todas as casas, sempre usa todas para o ângulo, tá, Fernando? Mas para digitar a resposta final, possivelmente ele vai dizer para arredondar na segunda casa decimal, né? Daí tu ia colocar um número depois 2 casas depois da vírgula. Beleza, obrigada. De nada. Até depois, no finzinho da aula, se vocês quiserem que eu faça um junto, podemos fazer um aí para a gente testar. Vamos para 2? Questão 2 diz o seguinte, ó, um navio navegando em linha reta passa sucessivamente pelos pontos A, B e C, está indo em linha reta. O comandante, quando o navio está em A, observa um farol F e determina o ângulo FAC. Então, essa leitura aqui, ó, FAC, significa que o A vale 30. Após navegar mais 6 quilômetros, então do A navegou mais 6 até o ponto B, então ele fez 6 quilômetros. Ele verifica que o ângulo FBC, ó, então FBC mede 90 graus. Então, FBC, esse triângulo aqui, 90. Continuando, calcular a distância em quilômetros que separa o farol F do navio quando este se encontra no ponto C, situado a 2 quilômetros do ponto B. Então, eu quero saber essa distância do F, do farol F do navio, quando se encontra no C. Então se eu estou aqui embaixo, né, do ponto C até o F. Então, CF eu quero descobrir. Então, se eu olhar para o problema, eu posso pegar o triângulo ABF e obter a tangente de 30 graus, né? Então, se eu obter a tangente de 30, é o cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Então, eu tenho o oposto BF, tá aqui, ó. Vamos até escrever, ó. O oposto CO. Então, tá aqui, BF, adjacente AB. Então, o oposto. Primeiro, vamos resolver a tangente de 30. A tangente de 30, eu resolvi aqui usando a tabelinha. Raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, tem possibilidade de usar a tabelinha ou a calculadora. O BF eu quero descobrir e a medida o adjacente 6. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 6 vezes raiz de 3, dividido por 3, vai ficar 6 por 3, 2 raízes de 3. Então, 2 raízes de 3, deixa eu apagar aqui, ó, vai ser essa medida aqui. Agora, com isso, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras,
nesse caso, porque é o triângulo retângulo, e descobrir esse x aqui, que é a chamada da hipotenusa, né? Ó, aqui está o meu x. Então, o cateto que eu quero descobrir é o x elevado ao quadrado, né? Vai ser igual ao valor de 2 raiz de 3 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Quando eu elevo uma raiz quadrada com um número na frente ao quadrado, eu vou fazer assim, ó, 2 ao quadrado, 4, vezes 3. Então, isso aqui vai me dar 12. Tá? Então, este resultado aqui é a mesma coisa que 12. Mais 2 ao quadrado, 4. Então, 12 mais 4, 16. Então, como eu quero saber o x ao quadrado, extraio a raiz quadrada do 16 e o CF deu, então, 4 quilômetros. Perguntas, dúvidas sobre a letra 2? Letra 2 não, número 2. Ei, professor, e se não usar esse teorema de Pitágoras daí? Tipo, do outro jeito. Tá, agora esse aqui, aí para você usar, não usar o teorema de Pitágoras, aí tem um probleminha. Por que que às vezes a gente vai precisar igual aplicar Pitágoras? Porque nesse triângulo retângulo aqui, eu não tenho a medida deste ângulo e nem desse, né? Ó, não foi dado. Eu poderia até chegar neste complemento aqui, né? Talvez por semelhança de triângulo, mas daí eu teria que descobrir os ângulos. Às vezes demora mais para a gente usar a semelhança, né, de triângulo do que aplicar o Pitágoras. Tá? Então, o problema é que inicial não tem os ângulos, então eu teria que estudar uma estratégia para ver se esses Tá, triângulos são mas semelhantes. aí faz muito tempo que eu não estudo, não lembro. A Sim. fórmula do Pitágoras é aquele que o senhor botou dentro dos parênteses ali? Vamos recapitular Pitágoras então. Vamos recapitular Pitágoras, fica mais fácil, eu acho, do que a gente. Ó, vou capitular aqui Pitágoras. É o quadrado da hipotenusa mais os catetos ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem que é A ao quadrado? Vamos resolver aqui diferente. O A ao quadrado é o x que você quer descobrir. O B e o C você pode escolher. Então, vamos usar o mesmo que foi usado ali. Como o B era 2 raiz de 3, tá? Desculpa eu escrever assim, mas é que é mais fácil para mim do que fazer o símbolo, que eu não tenho no teclado. E o C é o 2, do ao quadrado. Então, o Pitágoras seria assim, ó. X que você quer descobrir, o 2 eu vou levar ao quadrado, 2 vezes 2, 4, a raiz corta fica 3, mais 2 vezes 2, 4. Então, continuando a continha aqui do lado, ó, o meu x ao quadrado que eu quero descobrir é 12 mais 4. Ou x ao quadrado é 16. Para eu resolver o x, eu tenho que tirar agora a raiz, então, do 16. Que aí vale 4. E vou colocar aqui também, para ficar claro. Ó, então, a hipotenusa, vamos chamar aqui, é o A, que eu vou descobrir. Um cateto aqui é o B. E o outro cateto aqui em cima é o C. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual o B ao quadrado mais o C ao quadrado. Camila conseguiu recapitular um pouquinho, senão posso explicar de novo. Vamos tentar fazer um exercício depois, professor, para ver Tá se. bom, tá bom. Pessoal, alguma outra pergunta da 2? Viu, professor? Mas essa questão ali do ângulo ali, ela não é difícil por ser um ângulo complementar, né? Ele é bem simples de visualizar ali, né? Aqui, tá. Aqui você tem Não, 90 aí é um graus. ângulo reto, né? Isso. Tudo bem, 90. E daí esse aqui você encontra fazendo 180 menos, né? Isso. Mas daí esse complemento aqui, quanto que mede esse ângulo inteiro? 30. É o ângulo inteiro 90 graus. Mas daí esse 30 graus aqui, ó. O 30 foi lá em Aí, cima.
Aí é 90. Aqui embaixo também dá 90 graus? Dá reto? Sim, porque é 30 mais 90 mais 60 ali no outro. Ah, tá. 30 aqui tu tá falando, né? Isto. Tá. E daí esse aqui agora. Que eu preciso desse, né, para calcular. Tá, entendi. Entendeu? Que daí aqui eu tenho que tirar por semelhança, né? Porque eu não, se eu, para mim complementar aqui, eu não sei quanto que mede o todo, né? Daí tem que lembrar um pouquinho das regras de semelhança, de tipo fazer o prolongamento aqui, para ver quanto que vai dar este ângulo daqui um pouco aqui de baixo, né? Mas daí eu acho que já fica mais complicado lembrar semelhança do que aplicar Pitágoras, né? Alguns casos pode cair isso, gente, mas acho que a maioria, nem percebi que esse exemplo eu botei ali para recapitular Pitágoras, mas os exercícios de vocês eu acho que vão ser todos usando só seno, cosseno e tangente, tá? Mas qualquer coisa também a gente pode usar outra estratégia, tá? Mas daria para complementar, mas às vezes quando o complemento se for direto, sim, né? Esqueci o nome de quem estava falando. Sim. Rafael, tá? Então, com isso, gente, agora eu gostaria de deixar vocês trabalhar então na lista 3 dos exercícios, né? E já fiz a recomendação lá no Can. Antes de eu encerrar a web, deixa eu colocar aqui uma mensagem. E aí eu queria falar com vocês. Vocês gostariam que eu fizesse aquele do Can quando vê para a gente ver como é que faz para as casas decimais lá para fechar a resposta? Quer que eu faça um exemplo do Can? Sim, porque senão vai dar tudo errado, né, professor? Tá bom. Depois fiquei me perdendo ponto lá no campo, professor. Tá louco. Não, não perde, gente. Vocês podem fazer de novo. Ganham de novo. Tá? Eu vou abrir aqui, deixa eu achar aqui como calcular a medida de um ano. Um é um texto, eu só tenho um praticar hoje, tá bem? Deixa eu achar aqui, voltar. Dá para depois também, Daiane, se ficou dúvida ainda da semana passada, também a gente pode recapitular um pouquinho, se vocês quiserem, não tiver tempo, né? Dá para a gente fazer isso. Tá, consegui abrir aqui, ó. Vou compartilhar minha tela. Alguém me responde em áudio se está aparecendo? Sim, tá Sim. aparecendo. Ó, o exercício é esse, ó. Como calcular a medida de um lado de um triângulo retângulo. Tem ali, ó. O que que você tem que fazer? Descobrir a medida do AC, arredondar sua resposta para a segunda casa decimal. Vou pegar aqui para mim escrever. Então, eu tenho aqui um ângulo de 35. Vamos tirar as informações que eu tenho. Ó. Vamos chamar que o que eu quero descobrir, o AC, é o X. Quem que é o 3 para mim? Cateto oposto. Quem que é o X? Cateto adjacente. Qual que é a razão trigonométrica envolvendo oposto e adjacente, então, para mim descobrir? Eu só vi Oposto e adjacente é tangente. tangente. Muito bem. Então, eu vou usar a tangente de 35 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é 3, dividido pelo cateto adjacente. Vamos chamar de x. Tudo bem até aqui? O que que eu vou Sim. fazer? Como eu quero que o Can use todas as casas decimais, eu vou carregar a tangente de 35 junto e depois eu só resolvo no final. Ó. Então, o meu x multiplicado pela tangente vai ficar x tangente. Vou fazer um pouquinho diferente aqui a ordem da questão, em vez de tirar já o valor. Isso é 3. Quero isolar o x,
eu vou passar a tangente dividindo. Então, nós temos aqui tangente de 35. Então, peguem, por favor, a sua calculadora. E aí você vai pegar 3. Esse é o passo que vocês vão fazer. Ó. 3 dividido por tangente 35 igual. Alguém 4,28. me fala em áudio aí. 4,28. 28 depois do 8. Mais uma. Deixa eu verificar aqui. 4. 4. Por que eu pedi mais uma casa decimal? Porque o exercício Saber pede... se arredonda acima ou abaixo. Isso, ele pede arredonde na segunda casa decimal. Então, eu tenho que arredondar aqui, ó. Aí eu tenho que olhar para o terceiro número. Se é maior ou igual a 5, aumenta uma. Menor que 5, permanece. Então, nós vamos digitar aqui, ó, 4,28. Tudo bem, pessoal? Ok. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Sim. se for então 4,285, eu teria que colocar 4,29. 4,29, isso mesmo. Ok. Sempre na terceira casa, que é maior ou igual a 5, aumenta uma unidade. Vamos verificar e torcer que deu certo. Ó, deu certo. Ó. Bom trabalho. Vamos em frente acertar mais 3 questões. Agora, eu queria mostrar aqui. Tá, vou avançar, tá? Próxima pergunta. Tem mais uma. Aí, ó, eu quero mostrar para vocês também quando fica com dúvida lá no CAN, sempre tem essa possibilidade do enroscou, ó. Enroscou, assista um vídeo ou use uma dica. Então, você pode clicar aqui. Ah, ele não deixou eu clicar sem eu desmarcar aqui. Aí tem os vídeos e um artigo para ler, mas eu vou mostrar as dicas. Eu acho bem legal ver dica, ó. Ver dica. Estratégia, olha, nota que temos o comprimento do cateto oposto ao ângulo dado e a pedida hipotenusa. Então, a razão trigonométrica desses lados é o seno. Aí ele vai te dar dica, ó, cria uma equação usando o seno e o ângulo. Isole o lado que falta na equação e resolva usando a calculadora. É o que a gente acabou de fazer, só que está tudo descrito, ó. Então, o seno do ângulo A é o BC pelo AC, o ângulo é 50, o BC é 6, então eu vou ter que o seno de 50 é 6 sobre o AB, que é o meu x. E aí eu posso ver o cálculo, ó. Seno de 50 é 6 por AB, então quando eu multiplico o AB pelo 50, vou ter essa equação, é exatamente o que o professor fez antes, ó, dividido pelo seno de 50. Aí digita na calculadora, a dica do CAN é só no final, ó. Então, 6 dividido por seno de 50. Dá para testar, ver, ó. 6 dividido seno 50. Então, deu 7,832. Então, vai arredondar 832. Então, vai arredondar para 7,83. Aí dá para clicar ainda aqui. Conclusão, o lado AB vale 7,83. Dúvidas? Para usar aqui as dicas, as ajudas. Vamos parar aqui. Ah, achei que você ia botar lá para calcular para ver se estava certo. Ah, não digitei, perdão, podia ter digitado. Mas vai dar certo, esse 7,83 com certeza vai dar Não, mas certo. daí ele não fica verdinho lá, ele dá como fica tudo em cinza. Isso, Rafael, tá? Vamos lá, ele vai ficar em cinza. Por que ele ficou em cinza? Porque a gente pede ajuda. Então, quando pede ajuda, não computua, não vai gerar ponto para vocês. Mas aí, o que é importante quando que a gente usa esse recurso? Ah, você ficou na dúvida, usa o recurso, aprende, então tu vai fazer os 4 e depois começa de novo e faz mais 4. E aí tira 100%. Essa é a lógica aí do CAN, é para aprender, praticar, né? E no praticar, quem já está trabalhando um pouquinho sabe que ele vai vir novas perguntas, né? Mas é o objetivo de aprender, não decorar só umas perguntas, né? Mas entender o que está fazendo. Vocês acham que sai agora? Pode falar, Daiane. Qual é a outra
outra forma de fazer na calculadora que eu não consegui chegar. Tá, vamos lá. Tu pega a tua calculadora e tu olha, vamos lá, liga ela e vê se. Só primeiro me diz o seguinte: a tua calculadora, ela aparece a expressão em cima quando tu digita ou ela é aquela que só é uma linha? Eu tô usando a do computador, eu não tenho outra. Tá, vamos pegar do computador. É do computador. Tu tá fazendo os do cão ou da lista, só para eu entender? Eu tava acompanhando ali a do Khan. Porque a do Khan, ele tem uma própria calculadora ali no Khan, né? Quer que eu mostre aquela do Khan mesmo? Pode ser? Tá, então eu vou compartilhar, acho que fica mais fácil. Esses dias eu fui usar do computador aqui, acabei até me enrolando, porque do computador eu nunca uso, e aí cada calculadora, né, vai mudando um pouquinho. Aí daí a gente vai, ó, vou mostrar aqui, tá? Então, quando vai no exercício, né, deixa eu voltar aqui, vamos digitar aqui para pegar uma nova, ou essa aqui mesmo pode ser. Bem embaixo aqui tem mostrar a calculadora, ó. E aí eu vou puxar a calculadora para o lado, ó. Eu queria fazer a conta aqui nesse caso. O cosseno, perdão, é o 6. Agora aqui que nós temos que ver, ó. Tá em grade ou rad, ó. Tem que estar em rad ou grade, não, tem que estar em deg. Deixa eu voltar aqui, nenhum desses. Não. Rad, deg, rad, grade. Vamos fechar, deixa eu abrir de novo. Assim, já não gostei dessa calculadora aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. 6. Deixa eu fazer a conta, depois eu explico, ver se vai dar certo primeiro. Tá. Então vamos usar aqui nessa calculadora o grade, né? Na calculadora normal, geralmente a gente usa o deg, né? Mas é o radianos que não pode ser diferente. Então vou aplicar aqui em cima tem, ó, rad ou grade. Na calculadora do computador acho que tem o deg também, a do celular também tem deg. Daí é melhor usar até o deg, tá? Então vamos refazer o passo a passo. Tu vai digitar 6 dividido, seno, tá escrito sino, 50, fecha o parênteses, igual. 78324. Quem que tinha me pedido? Eu. Deu certo? Conseguiu? Agora eu entendi. Eu não tô usando 50 em parênteses. Ah, ele pode dar erro, né? Pode dar uma diferença. Tem que cuidar o parênteses, que é bem importante para fechar ali dele pegar. E cuidar também essa configuração de se tivesse em radianos também muda, tá? Se tiver em rad, aí muda. No celular também tem a opção de puxar ali e escolher deg, né? Pra fazer. Professor, Sim. faz a primeira com nós para mim ver. A primeira da lista do senhor. Ah, da minha lista? Isso. Pode ser. Vamos puxar ela aqui. Carregar uma apresentação. Aulas, lista 3. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Essa 1 aqui, né? Ó. Determine os valores das medidas x e y indicadas no triângulo retângulo ao lado. Use seno, use cosseno, use tangente. Então, quando ele está falando esses valores, para fechar a resposta certinha, dá para a gente usar esses valores, tá? Vamos pegar primeiro, que é para mim calcular o x. Se eu quiser calcular o x primeiro, tá? Então, se eu olhar em relação ao x, o 65 graus eu tenho o cateto oposto.
Ó, esse aqui é o cateto oposto. A medida do 9 é a hipotenusa e a medida do y é o cateto adjacente. Então, para mim descobrir o x, eu tenho oposto por hipotenusa. Quando eu tenho oposto por hipotenusa, qual que é a razão? Seno. Então, eu tenho que o seno de 65 é o cateto oposto x sobre a hipotenusa 9. Então, quem é o seno de 65? 0,91 vezes o 9, que vai passar para o outro lado multiplicando. Então, o meu x é 9 vezes 0,91. 9 vezes 0,91, 8,19. E aí a medida não tem unidade, né? Então dá para deixar sem unidade. Tranquilo para achar o x? Eu vou usar a fórmula que está na primeira página da aula 3, isso? É aquelas Isso. formulazinhas que tem ali. Isso é o seno, cosseno ou tangente. Era isso que eu não estava. Achando, ó. Vamos testar Isso. agora ali. Olha para achar o y, então. Como que tu vai descobrir o y? Tu tem que olhar, o y é o CA. Então, tu pode usar o cateto adjacente e a hipotenusa. Aí tu tem que procurar naquelas fórmulas quem que usa adjacente e hipotenusa. Na fórmula, né? Tem adjacente e hipotenusa. Seno A, ele bota ali. Ó, cateto adjacente e hipotenusa. Qual que é a razão que aparece lá na frente? Seno, cosseno ou tangente? Seno, professor. Não, o seno é o oposto pela hipotenusa, ó. Agora eu estou falando do y. O y é o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente e hipotenusa. Tu olha na segunda coluna ali da tabela. Adjacente e hipotenusa junto. Então, a tangente é o oposto pelo adjacente. O cateto adjacente pela hipotenusa é o cosseno. Olha se tu acha o cosseno ali. Sim. Então tá escrito o quê? Cosseno é o segundo. O primeiro é o seno, o segundo o cosseno e o terceiro é o tangente. Ah, então o que tá isso, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, por isso que usa essa fórmula. Acho que é isso que é o exercício que às vezes a gente tem que fazer mais do que só a conta, né? Conseguir identificar qual que eu vou usar. É o adjacente? É o y, então, pelo 9. Talvez eu poderia ainda colocar aqui em cima, ó. Vamos fazer mais um parênteses aqui, ó. Que o cosseno do 65 é o cateto A, CA, por H. Talvez o professor foi fazendo muito direto, ó. Talvez assim ajude a lembrar, ó. Cosseno é o CA pelo H, cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente é o Y, a hipotenusa é o 9. Então, para terminar a continha, ó, o 65 o cosseno é 0,42. E aí você tem igual a y sobre 9. O 9 vai passar multiplicando. Então, é só fazer 0,42 vezes 9, 378. Mais ou menos. Quem que estava perguntando é a Camila? Eu. Daí esse 378 a gente arredonda ou deixa ele assim? Esse pode deixar assim, ele deixa com duas casas. Tá. Tá, não, era só. Então, para mim achava-se sempre aquelas formulazinhas que tem lá. Sempre aquelas três formulazinhas, ó. Não vou resolver a 2, tá? Só quero trabalhar contigo essa ideia aí para ver qual fórmula vai usar, ó. Tu tem aqui para achar agora na 2 o A e o C. Vou
vou te dar uma dica só para o A, fazer tu pensar junto comigo. Ó. Se eu quiser descobrir o A, o primeiro passo que eu tenho que olhar, ó, ele está na frente do reto. Então, esse aqui é a hipotenusa. E aí, tu pode usar. Tu já tem uma letra para descobrir, então tu vai usar onde tem número. Onde tem número é o 10. O 10 está na frente do 30. Então, o 10 é o cateto oposto. Então, para te achar o A, tu vai usar a fórmula que fala oposto, cateto oposto e hipotenusa. Agora, lê naquela tabelinha lá. Qual fórmula tem junto o cateto oposto e a hipotenusa? E eu quero seno. O seno. É isso aí que tu tem que saber escolher. Tu vai pegar o seno agora. Então, o seno de 30 é o cateto oposto pela hipotenusa. Eu acho que esse é o exercício talvez que tem que ser mais trabalhado do que aplicar os números, né? Porque aplicar aqui eu acho que é o fácil, né? É descobrir o que eu quero, né? Se é o seno, se é o cosseno, se é a tangente. Porque se você escolhe errado, aí a conta não fecha, né? Sim, daí vai dar tudo errado, não vai dar certo. Então, primeiro é isso, trabalhar para identificar. Então, a minha sugestão sempre é essa. Pega no desenho, rabisca ali no caderno, na apostila, né, na aula, e aí você tira os valores. Ah, esse é o oposto. Geralmente, esses exercícios de trigonometria é muito bom fazer o desenho. Não precisa fazer o desenho perfeito, né, mas faz um rabisco do desenho e marca. Hipotenusa, oposto. Se quiser escrever oposto, hipotenusa, adjacente, né? Oposto, simplificar, né? Abreviar, fica, você facilita, coloca, ó. Então, hipotenusa, oposto, oposto. E o outro que sobrou, ADJ, adjacente. Agora, para o próximo, tu vai usar o adjacente e o oposto, ó. Adjacente e oposto. Aí tem que procurar quem que fala entre oposto e adjacente. Acho que dá para tentar agora mais um pouco. Sim, agora eu vou tentar fazer. Beleza. Vou parar a gravação, tá? Para ficar aqui